E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro de uma série de 10 episódios, onde nós receberemos orientistas de destaque para compartilhar conosco suas experiências no mundo da corrida de orientação. E nessa nossa resenha de estreia, temos a grata satisfação de receber o melhor orientista de todos os tempos, da orientação brasileira e sul-americana, reconhecido pela Confederação Brasileira de Orientação como o maior vencedor da história do nosso esporte, seja no meio civil como no âmbito das Forças Armadas. Com vocês, Leandro Pastoriza. Bruno Risati, muito obrigado pela oportunidade por estar aqui e boa noite a todos, né? Ou boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo em outra oportunidade. Esse primeiro episódio aí, né, de uma série de 10 aí que nós vamos fazer aí, depois estarei eu e o Bruno aí recebendo outros orientistas aí de destaque, né? O Bruno aí falou um pouquinho até demais aí, né, de melhor de todos os tempos. Nós temos outros atletas aí também que a briga não era fácil, Bruno, aí nos tempos passados, na época que eu corria, né? Pessoal, apenas para explicar a ideia desse podcast, a gente estava na excursão, no ônibus do Clube de Orientação de Santa Maria, retornando da Copa Sul, e o Pastoriza começou a contar os causos, as experiências, os aprendizados, os perrengues, as dificuldades da trajetória, da carreira, da linda carreira dele de atleta, pentacampeão das Forças Armadas, muitos títulos sul-americanos, em torno de 15 participações em Mundial. E aí eu falei, cara, precisamos gravar essas histórias aí, precisamos fazer um registro, vamos ligar o microfone. E aí eu te convido, Pastoriza, começa do princípio de tudo, como que tu veio parar no mundo da corrida de orientação? Bom, como a maioria dos orientistas do Brasil, principalmente masculino, né, veio do meio militar. Então, eu me formei na Escola de Sargento das Armas, fui para lá em Uruguaiana, né? Aí lá em Uruguaiana um dia eu fui escalado, alguém me escalou, ó, tu vai competir uma pista de orientação, sabia nem o que era. Eu já corria, eu descobri que eu tinha um pendor para corrida, já depois lá na escola, né, na Escola de Sargento das Armas, eu tive minhas primeiras corridas de rua, e fui bem e tal, eu cheguei em Uruguaiana, já estava correndo corrida de rua quando fui para orientação. Fui fazer uma pista lá e me identifiquei, gostei, percebi foi amor à primeira vista. Primeira vez que eu peguei um mapa na mão assim, eu disse, cara, esse aqui é um negócio diferente, não é só correr na rua, é algo que tu corre pensando, né? Então tem algo a mais esse negócio. E no meio do mato, então, na floresta, que eu me criei no interior, né? Vim da roça, então eu me senti em casa. E aí, nas primeiras não foi, né, o primeiro percurso que eu fiz, eu fui bem. Aí no segundo, eu já me espalhei, né? Eu até vou contar a história ali, no mapa tem as simbologias, e a gente pegou a viatura do quartel e foi pro local. E a gente andou por um asfalto, né? E cheguei lá, quando eu fui fazer o percurso, tinha uma linha preta no mapa, né, que quem é orientista sabe que a linha preta no mapa, pela convenção lá da orientação tradicional, ela é uma estrada de chão. E como eu vi o preto no mapa e eu tinha visto por um asfalto, o asfalto é preto, né? Então eu pensei, pronto, é lá que está o ponto, perto do asfalto. Só que o asfalto da onde nós estávamos dava mais ou menos uns 5 quilômetros. Então eu saí uns 3, 4 quilômetros do mapa. Até me achar e voltar demorou um pouco. Então a história, acho que a grande maioria, tirando hoje ou de uma década para cá, que alguns já têm os projetos, tem os colégios militares que dão iniciação, então que iniciam a orientação da forma correta já, né? Temos vários exemplos aí hoje aqui no Brasil. Mas na época, quando eu comecei, não era assim. Tu era jogado. Estamos falando de mais ou menos, situa a gente, de que ano isso aí, Pastoriza? 2000. 2000. Tu já estava servindo em Uruguaiana e tu teve o primeiro contato em 2000. Com a orientação. E quando que tu foi para a parte da competição? Quando foi teu primeiro gaúcho? Quando foi teu primeiro brasileiro? Meu primeiro gaúcho foi no próximo ano. Aí em 2001, né, eu comecei a participar já do Campeonato Gaúcho.
Só que como eu participei naquele ano de algumas provas dentro do quartel, da competição de brigada, né, eu já comecei a aprender orientação, então eu já fui para o gaúcho na 21A, né, não aconselho a fazer isso hoje, é bom seguir os passos ali, né, quem está começando vai na M, depois na B, aí depois vai para A, mas como eu já tinha uma experiência lá no meio militar, já entrei no gaúcho na A. E aí foi um ano ali que eu corri na A, né? Finalizei o ano na A e no outro ano eu já fui para a Elite. Em 2002, então, eu já estava na Elite. Então, em um ano eu tive um crescimento, assim, já tive um resultado bom, né? No esporte, né? E aí, dali para frente, só foi. E aí, em 2002, tu já participou do brasileiro, sul-americano, na Elite. Como é que foi essa caminhada na Elite? Quanto tempo, assim, na Elite para começar a ter resultados, tipo... ranking nacional, essa coisa toda? Em 2002, minha primeira participação em campeonato, que foi no Campeonato Gaúcho de orientação, se não me engano, foi em Caxias do Sul, que eu corri na Elite, eu fui o 25º, se não me engano. Tava toda a equipe lá das Forças Armadas, CDE, na época tinha 30, 40 atletas correndo na Elite, era um grande número, e eu... cometi erros e cheguei achando que estava bem, né? E aí fui ver o resultado, eu estava muito mal. E aí, voltando para casa, quase que desanimando, né? Eu lembro do Silva Santos, até ele me entusiasmou. Ele mostrou resultados assim, não, mas olha só, tu ficou na frente do que foi o campeão tinha ganhado a seletiva das Forças Armadas no ano anterior, que era o Gilmar Steff, meu amigão, inclusive, depois, muitos anos, corremos juntos e competimos juntos. E só que ele não me falou, e o Steff tinha ficado em 26º por aí, só que o Steff estava com o pé quebrado e fez a pista andando com o pé quebrado. Eu não sabia disso, aí eu, né, me entusiasmei. Mas, como eu queria resultado, eu comecei, aí depois eu vim para Panambi na primeira etapa do Brasileiro, 2 meses depois. Então, essa minha derrota, não posso chamar de derrota, vamos dizer assim, decepção na primeira percurso na Elite, me levou a, né, que nem o pessoal fala, sangue no olho, e fui treinar, fui correr atrás, estudar os mapas, e já na primeira etapa do Brasileiro eu já fui melhor, já fui bem, fui para Panambi, depois fui correr a segunda etapa do Brasileiro na Floresta Tijuca, também fui bem lá eu tive um 2º lugar no campeonato já, né, já na Elite. E aí fui para a terceira etapa do Brasileiro em 2002, foi em Brasília, né? E eu finalizei o campeonato na Elite em 3º lugar. Já no primeiro ano. Mas o que eu queria te perguntar, assim, ó, Uruguaiana, a gente sabe que não é uma cidade, né, com muita tradição na orientação civil. Eu, particularmente, acho que eu só fui lá participar de uma etapa do Gaúcho em 2002, se eu não me engano, e não me lembro de ter tido outra, posso estar enganado. Mas eu te pergunto, como que uma cidade sem toda uma estrutura, porque aqui em Santa Maria a gente tem treino toda hora, a gente tem mapas bons de qualidade para fazer com frequência, né? E numa cidade sem essa estrutura, como que consegue ter uma evolução na performance do alto rendimento dessa forma? Olha, eu vou te falar que muita vontade. Foi muita querência, porque não tinha realmente. Então, eu e o Silva Santos, a gente fez um mapa lá em 2002, né? Na época que era feito a passo duplo ainda os mapas, né? Não tinha ferramentas para fazer mapa, e a gente montou uma etapa do Gaúcho lá. E eu de lá, cheguei a fazer 400 quilômetros, que dá de Uruguaiana a Santiago, para fazer um treino. Então, eu descobri, tem um treino lá em Santiago. Pegar o carro e vir até Santiago fazer um treinamento. Então, foi algo assim de querer muito mesmo. E eu fui meio que treinando por conta, a partir dali pesquisando, buscando informações, né, sobre os mapas. E aí fui evoluindo. Né? Depois, em 2013... Em 2002 teve um sul-americano aqui em Faxinal do Soturno também. Chegou a... Final do ano. Eu fui vice-campeão. Vice-campeão sul-americano já em 2002. 2002. Porque era bastante morro, né? Muito pesado o percurso ali em Faxinal do Soturno, mapa bastante verde. Uhum. E eu posso dizer que no verde, como eu comecei, a gente ia muito, lá de Uruguaiana, nós ia muito em Livramento, Santana do Livramento e Quaraí. E os mapas de Quaraí e Santana do Livramento, eu acho que
onde eu mais fiz percurso foi em Santana do Livramento, naquela época, 2001, 2002. Então nós ia direto lá em Livramento, treinar com o pessoal do... Cofrão. Isso, do quartel lá. E o Dejair, na época, os caras montavam uns percursos difíceis. Tem uma competição de brigada, pra gente ter uma ideia, que eram 75 participantes. 15 completou abaixo das 4 horas. Escala 1 para 25 mil. Não, já era na tinha, escala 1 por 10 mil. Já estava. Já tinha chego. Eu não cheguei a pegar, Bruno, a escala 1 por 25 mil e 1 por 50, né? Então, década de 80, 90, o pessoal corria nessa. Então, a partir de 2000, começou os mapas pelo OCAD já, na escala 1 por 10 mil, né? 1 por 15, algumas. E 2003, como é que foi a tua evolução no âmbito das Forças Armadas? Tu já falou em nível brigada, mas tu já estava participando de CDE, como é que foi essa evolução? Não, 2003 eu fui pro curso da ZFX. Fazer o curso de calção preto, né? E então, lá eu participei de algumas etapas, lá do Carioca, e depois voltei pro Sul, voltei para Uruguaiana, e acabou que aquele ano a orientação ela ficou em segundo plano. Meu foco aquele ano foi fazer o curso de educação física, voltei, comecei a trabalhar. E tu considera isso como foi bom para tua carreira de atleta? Esse curso, ele ajuda como monitor, mas também como atleta, te proporcionou ganho na preparação física? Sim, foi muito bom para mim. O curso, assim, para começo, a primeira coisa que ele me abriu a mente e como atleta, né? Me deu uma visão diferente, como atleta e como militar. Eu tinha uma visão do exército, estava lá em Uruguaiana e tal, e quando eu fui para o curso lá no Rio de Janeiro, já me abriu a mente para outros horizontes. E aí, quer dizer que o exército ele apoia o esporte, eu tenho oportunidades dentro do exército para mim prosseguir no esporte. Então, foi muito bom. E depois, futuramente, quando eu comecei a me treinar e também depois vim investir na Miriam, né, como atleta, então eu tinha o conhecimento da parte física também, da parte fisiológica. Então, né? Tu foi o teu preparador físico da tua carreira? Praticamente que sim. É claro que posteriormente, depois a gente teve períodos com a equipe, né? Equipe das Forças Armadas, equipe da CDE, e tinha as planilhas que os técnicos sugeriam, mas a gente sabe que aquele período com a equipe, ela não é o que te coloca lá no topo. O que te coloca no topo é os períodos fora. É aqueles 3, 4 meses lá que você fica em casa, que é o que vai fazer a diferença depois. E nesses períodos é que eu fazia o treinamento, então quando eu chegava, reunia com a equipe, eu já estava... E se tu tiver puder compartilhar a tua experiência do teu treinamento físico, né, e focando nessa área, era um treinamento, o que diferenciava de um treinamento de um corredor de rua? Além do intervalado, tu participava de corrida de rua, tu participava tu treinava na natureza, tu subia morro, o que tu fazia? Inicialmente, eu foquei muito nas corridas longas, né, para mim adquirir uma resistência boa e pegar aquela base, né? Então, um período de treinamento bom, ele precisa de uma base. Então, eu fazia uma base boa. E no início eu treinava bastante rua, mas depois, quando eu comecei a chegar na equipe, e eu percebi que mesmo eu condicionado fisicamente muito bem, correndo bem na rua, quando eu chegava na floresta, o meu desempenho não era o mesmo. E eu comecei a perceber. E aí, estudando, e tem uma qualidade, chama-se especificidade do treinamento. E eu comecei a perceber que a especificidade isso é importante. Então, eu comecei a direcionar meu treinamento mais específico possível. Para orientação. Tá, mas só para a gente fazer quando tu fala corrida longa, tu tá falando 10, 20, 30, 40 quilômetros? Uma média aí de 20 a 30 quilômetros. Isso é um longo para orientação. A orientação, ela tem uma particularidade. A corrida de rua, você se fala muito em quilometragem, né? A orientação, a gente fala pouco em quilometragem. A gente trabalha mais pelo tempo. Então, por quê? Até porque os percursos são planejados por tempo. Percurso longo hoje, pela regra da Federação Internacional, é de 90 a 100 minutos. Então, você precisa treinar no mínimo 100 minutos se você estiver se preparando para um percurso longo de um campeonato, né?
Então, se você não correr 100 minutos, tá, mas 100 minutos isso é quantos quilômetros? Aí depende do terreno que você vai correr. E como que faz para treinar nessa especificidade aí, se a pessoa está na cidade? Cara, vai ter que buscar alternativas. Tá na cidade, às vezes é difícil. Por exemplo, quando eu estava em Santa Rosa, tinha um morro que dava mais ou menos uns 10 quilômetros da onde eu morava. Em torno de 10 quilômetros. E era o único local que tinha próximo que era o mais próximo da cidade, que eu conseguiria correr de forma mais específica. O que eu fazia? Eu pegava a minha bicicleta, pegava a bike, fazia esses 10 quilômetros de bike até lá, era um bom aquecimento, né? E chegava lá e ia correr no morro. Subia morro, fazia intervalado no morro, descia, fazia lá, planejava, né? Fazia o planejamento lá. Hoje eu vou fazer 10 tiros de 400 subindo o morro, vou dar a volta no morro, vou descer, depois vou fazer mais. Então, era assim, pegava a bike e voltava. Então, tinha que buscar alternativas. Sim. Lá tinha um outro local, que era Aqueque, que dava em torno de uns 20 quilômetros da cidade. Aí o que eu fazia? Pegava meu carro, ia até lá, deixava num local, ia correr no terreno. Só para eu me situar no tempo, tu já estava falando em Santa Rosa. Tu saiu do Calção Preto e foi para Santa Rosa? Não. Quando eu saí, é que eu acabei usando como exemplo mas tu foi Santa Rosa em seguida, Eu fui Santa Rosa em 2005. Já 2005. Aí tu já era líder do ranking nacional, já estava... porque a minha história é bem... Ela tem uma parte muito importante, que foi o ano de 2004. O ano de 2004, eu fui convocado pela CDE, pelos resultados que eu tive em 2002, né? Então, a CDE me convocou em 2004. E o sonho de ir para um Mundial, assim como a maioria de atletas militares brasileiros, tinham e tem até hoje, quem está ali na equipe, né, da CDE, da CDA, da CDM, que vão para as Forças Armadas. E era um sonho. Então, eu fui participar das Forças Armadas, participei da seletiva das Forças Armadas, e aí tem um detalhe, eu fui focado em brigar pela 7ª vaga. Mental, agora vamos entrar na cabeça do atleta. Na minha mente eu pensava assim, eu vou lá brigar pela 7ª vaga. E alguma coisinha deu errado, né? E eu fui o 8º colocado, né? E fui o 8º colocado, muito próximo do 7º. E resumir a história toda, eu não fui para o Mundial, né? Fiquei um período treinando com a equipe, né? E tive uma decepção muito grande nesse contexto todo ali, em não ir para o Mundial, né? Ficar de fora, ser o... No detalhe. Foi no detalhe. No detalhe. Né? Esse detalhe é doloroso. E aí eu voltei para casa muito decepcionado. Por quê? A gente ficou 2 meses treinando em Rio Negro, né? Eu abandonei a faculdade, que eu estava fazendo faculdade de matemática, na época, por conta da realização do sonho de ir para o Mundial. Então, abandonei minha faculdade. A Miriam largou o colégio para me acompanhar e ir para lá também. Aí, já nesse ano, 2004, ela já começou a querer participar de eventos também, aprender orientação, então ela já começou a participar também. E, claro, que foi um período bom em fins de treinamento. Só que voltei para cá decepcionado por não ter realizado o meu sonho de ir para o Mundial. Hoje, né, eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, foi ter perdido a vaga de ir para o Mundial naquele ano 2004. Por quê? Eu voltei arrasado, eu decidi não fazer mais orientação, falei para mim que eu não ia, né, não quero mais saber desse esporte, fui para a academia de musculação lá trabalhar lá que tinha lá no 8º RCMEC, né, e fiquei por lá, não queria mais saber de orientação. Mas no final do ano, ali por mês de novembro, fui participar de uma etapa em Santa Rosa, teve do Gaúcho, porque era próximo da família, vamos lá. Aí fui, não completei a prova. Voltando para casa arrasado, decepcionado, com algumas coisas na minha cabeça, pensando, e aí, será que é isso mesmo que eu quero? De repente a Miriam olha para mim, e ela toda empolgada, que ela tinha ganho a D21A, aí voltando com o troféuzinho para casa e tal, empolgada, e falou assim para mim, quando é a próxima etapa? E eu não queria saber de orientação. Aí eu disse, você quer mesmo competir e tal? Ela, não, eu quero, pô, eu ganhei, agora imagina ano que vem eu posso ir para a elite. Eu disse, tá, então tive uma decisão, né? Porque às vezes a gente precisa decidir as coisas e encarar, né? Entrar com tudo.
Aí eu disse, então, a partir de amanhã eu vou treinar. Isso foi lá em 15 de novembro de 2004. E a partir do outro dia eu comecei a treinar. De verdade. Aí era corridão longo lá, 25, 30 quilômetros. Nessa época, muito mais treinamento físico do que técnico, mental, digamos assim. Eu comecei a treinar muito físico e comecei a ler muito mapa e estudar muito a parte técnica. E ali, naquele ano, eu já descobri algumas coisas na internet, já começou a surgir a internet, já comecei a descobrir algumas coisas, umas teorias do tal de Thierry Georgiou, quem é do meio da orientação sabe quem é o cara, né? E eu comecei a baixar uns negócios dele, eu comecei a estudar umas coisas, ter umas ideias diferentes, eu disse, cara, aqui é o caminho. E aí eu cheguei em 2005, no início de 2005, com outra mentalidade. E aí, durante aquele período de treinamento, eu mudei minha mentalidade. E não é me achar, que o pessoal fala assim, né? Mas eu cheguei com uma mentalidade assim, eu vou pegar a primeira vaga, eu vou brigar pela primeira vaga. Tanto é que quando o técnico da equipe da CDE me ligou para mim, perguntando se eu iria, se eu queria ser convocado, eu disse para ele, não, senhor, eu quero ser convocado, porém, eu vou brigar pela primeira vaga, eu vou pegar a primeira vaga. E ele riu até, falou, que bom que você tá com esse pensamento, né? Só que aí, claro, com todo respeito, né? Na época, nós tínhamos atletas aí alto nível, que inclusive se algum desses ali tiver a oportunidade, vamos fazer o convite. Menciona os nomes aí para nós, queremos nomes. Na época ali, seletiva da CDE 2005, vou falar específico da seletiva CDE de 2005, que eram os caras a ser batido. Steffler, Augustinho, CA, o Carlos Alberto, o Gracioli estava forte na época, mas naquele ano teve que sair, acho que veio uma missão para o Haiti e acabou saindo, né? Rogério também estava na época, depois também passou na Polícia Federal. Acabou Rogério Antônio Pereira. Isso, camarada top da época também. E tinha o Ludwig, um atleta muito técnico, muito seguro. Vamos ver quem eu lembro mais. É impressionante a quantidade de atletas de Santa Rosa nessa lista aí, né? Impressionante como uma Tokarski, que tinha pego a 7ª vaga em 2004, foi ele. Foi ele que pegou a 7ª vaga. O Karnikovski, né? Karnikovski. Então, era uma lista. Talvez eu esqueça de alguns aí. Pivoto, que era meu professor no Colégio Militar. Cara, o Pivoto pegou vaga, foi pro Mundial, né? Do Mundial de 2005. Sim. Foi o primeiro Mundial que foi E que ano foi na Finlândia? A primeira oportunidade de Mundial foi Finlândia 2005. Isso, então, só para completar. Então, fui para a seletiva da CDE e teve 7 percursos naquele ano. E os 3 primeiros eu fiquei em segundo. E aí teve uma pausa. E eu fui para casa da minha sogra, lá no interior, lá, com a Miriam. E um dia, correndo no meio das vacas lá no campo de futebol, eu tive um insight. Eu disse, o que está acontecendo que eu tô só ficando em segundo? E de repente caiu a ficha, assim. Não foi nem correndo, porque a gente fala assim, cai a ficha. Porque eu sempre errava 1 ponto, 2, que me tirava de ficar em primeiro. E eu fui para Santiago, eu cheguei em Santiago, eu zerei as outras 4 pistas. E qual foi esse detalhe? O que estava faltando? Aí é uma longa... Aí são atitudes, que eu diria assim que eles precisam tempo mais para... Mas mais na linha mental ou na linha técnica? Nos dois. Nos dois, porque os dois se complementam, né? A parte física, ela é importantíssima, né? Os 3 vão se completando. Sim. Mas eu diria que a parte técnica e mental, estão muito ligadas. Muito ligadas. E às vezes, o que acontece? Você sabe se orientar. Você sabe navegar, você sabe escolher uma rota. Mas na hora de fazer isso, te falta algo, que é a questão mental, que tu não consegue... Concentração, É porque a gente vê muito atleta também falando em ponto 1, né? Síndrome do ponto 1. Muito atleta tem uma dificuldade demora para entrar no começo. Tem muito atleta que já no meio pro final já acha que já tô bem, ganhei, tô chegando. Tem síndrome do ponto 1, tem do último ponto...
tem do ponto de mídia, tem do ponto... Aquele ponto fácil. O ponto fácil. Eu tenho um problema com o ponto... Cara, esse ponto é fácil. Tem do ponto de água, que uns esquecem, né, de picotar, ou erra o ponto. Tem daquela rota que ele está indo e um outro atleta pede ajuda ou fala com ele. Tem várias situações. Eu tenho TDAH, começa a ver muita gente passando no meio desconcentro, você veja um atleta... Só que tudo isso, Bruno, é trabalhado. Tudo isso é trabalhado. Então é trabalhado de uma forma ali que tu vai atingir um nível ali de que isso nada mais vai te... O ponto 1 que tu comentou, eu tenho uma estratégia, não sei, uma tática que eu ensino, que pode ter certeza que vai praticar algumas vezes essa estratégia, não vai ter mais problema com o ponto 1. Entendeu? E depois que eu descobri isso, são coisas que é experiência, eu não aprendi do nada isso. Aprendeu com os erros. Com os erros, né? E estudando, analisando algumas coisas. Eu estudei muito, depois de 2005 em diante eu comecei a estudar muito, né? A parte técnica da orientação. E aí foi me caindo a ficha de algumas coisas. E tu fala em estudar a parte técnica. O que tu sugere aí para um atleta... para estudar parte técnica? Ler na internet, jogar joguinho, treinar no presencial? Como que tu fez para treinar a parte técnica, como tu está falando? Tudo. Tudo isso que tu falou e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. No momento que tu quer muito algo, tu vai ter que respirar aquilo ali. Entende? Então, assim, vou te dar um exemplo. Hoje não mais, né? Mas até ali pelo ano de 2012, 13, 14, podia pegar minha pasta de mapas do ano de 2002 até 2010, podia abrir minha pasta de mapa em qualquer um dos mapas e falar o campeonato, eu ia saber o percurso de cor. Tu refazia todo o teu percurso várias vezes? Várias vezes. Na mente. Na mente. Correndo, treinando. Correndo leva o mapa junto. Em várias situações. Você correr muito com o mapa. Porque o mapa é uma leitura. Mas aí todo mundo te acha louco na rua. Acham. Lá em Santa Rosa tinha uns que achavam louco. Você ia correr na avenida lá com o mapa na mão, imagina. Mas é por aí, cara. O resultado, ele não vem assim, não vem do nada, entende? Tu vai ter que se doar, tu vai ter que querer mais que a maioria. Se tem 20 atletas que vão competir, e aí tem 20 atletas num condicionamento físico bom, treinando, tecnicamente bons, atletas muito bons, forte mentalmente também, tu vai ter que querer mais que todos eles. Para te ser campeão. E no detalhe, né? O alto rendimento é detalhe, né? Tu estava uma vez contando do detalhe para picotar cada segundo que você perde. Na época era picote, né? Era o picote. Então, eu comecei a perceber que eu me enrolava um pouco para picotar. E eu digo, eu preciso treinar isso. Eu fui num campo de futebol, coloquei vários prismas com picotador, e aí já treinava o azimuth, né? A direção, né? E chegava e picotava. Picotou, saiu. E desenvolvi. Né? Aprendi uma prática ali, desenvolvi uma metodologia de como fazer aquilo ali de forma mais rápida. E fui praticando, se tornou automático. E aí tem algo que eu gosto de ensinar para com quem eu trabalho, né? Coisa. E eu li isso e eu aprendi com o Thierry Jojo. Ele fala assim, aquilo que você usa para praticar o teu esporte, é como se fizesse parte do teu corpo. Então, no momento que eu tô com uma bússola no dedo, eu tô com um mapa na mão, tô com um bracelete no braço, eu tenho que me sentir à vontade com aquilo ali. Eu tenho que me sentir como se eu não tivesse aquilo ali. É como se ele fizesse parte de mim. E o mapa é o principal. Então, assim, aí imagina, se você pega um mapa e tem dificuldade de fazer a dobra do mapa na posição, é porque aquilo ali não está natural. E como que tu faz a dobra do mapa? Tu dobra bem dobradinho, tu dobra metade. Como que tu faz a tua escolha de rota, a tua navegação? Eu já ouvi dizer, tu que não conta passo duplo, como que tu faz para ter uma noção de distância? Compartilha para nós alguns dos segredos da técnica de navegação do Leandro Pastoriza.
Agora fui no rim, cara. Ô, Bruna, aí tu me deixou mal agora. Homem. Não, mas cara, é que assim, ó, a gente tem pouco tempo para me falar de conseguir entrar a fundo, né, nesses assuntos, nas experiências, e eu consegui te abordar. Por exemplo, tu falou da dobra do mapa. Eu não vou conseguir aqui em poucos minutos. Cara, a dobra do mapa, ela não é uma regra. Eu posso dizer também, tem orientistas top do mundo, a exemplo, dei o nome da minha filha, em homenagem a ela, a Mina Kalp, que ela corria com o mapa solto, só que é uma exceção. Né? O ex que teve um relacionamento conjugal com ela corria sem bússola. Falecido. Exato. Então, mas são exceções, né? São exceções. Por via de regra, a maioria dos atletas, se você observar no âmbito top do mundo, eles dobram o mapa e tem uma forma de dobrar o mapa. Agora, a gente sabe que a melhor forma é aquela que você se adapta e, claro, que vai te ajudar na tua navegação, na tua orientação. Então, eu tinha uma forma que eu praticava ela e treinava fazer aquilo ali, em dobrar o mapa, já que a borda do mapa ficasse dobrado, alinhado com as linhas do norte. Que daí eu poderia usar aquela borda, aquela dobra, já para alinhar com azimuth, com o norte da bússola, né? Então, facilitava. Então, eu já vi atletas dobrando bem pequenininho. Eu não sou de dobrar muito pequenininho. Até porque eu tento sempre estar navegando pontos à frente. Então, eu dobro no corredor, vamos dizer assim, naquela faixa do percurso. Eu vou tentar dobrar ele, né, se o mapa é grande, naquela faixa do percurso. Aonde eu vou estar? Estou partindo. Ponto 1, 2, pelo menos o 3 e o 4 tem que estar na minha visão. Claro. Entendeu? É uma pernada pro ponto 5, não tem jeito. Aí paciência. Mas de formas que daí, quando eu peguei o 2, o 3, aí eu vou desdobrar já um pouco antes, para mim poder ter a visão daquela pernada, né? Essa dica aí de aproveitar um trecho de uma trilha, uma estrada, mas poder planejar pontos à frente, com certeza precisaria, né, também ir olhando o mapa e conciliar. Por isso que a orientação requer muita concentração, né? Porque tu além de estar navegando aquele ponto, tu já está pensando no próximo, né? Isso são assim, algumas teorias que a gente vai desenvolvendo e vai trabalhando, e não é via de regra. Eu tô sempre aqui e pensando no próximo ponto. Não, às vezes a pernada é mais longa, eu já planejei a pernada e eu vou estar, mas a ideia é que sempre a mente esteja à frente. Agora, o quanto à frente, isso vai depender, isso vai variar. Então, os melhores atletas do mundo, o próprio Thierry fala, vai depender. A minha mente pode estar 100 metros à frente, pode estar 200 metros, pode estar 50 metros se o mapa for muito complexo e detalhado. Entende? Claro. Então, isso vai variar conforme o grau de dificuldade do meu percurso. Mas e voltando à pergunta que não quer calar, eu escutei aí, eu quero mandar um abraço aí, no outro podcast, o do Caco, Orientista em Rota. Escutei tu dizer que tu não usa passo duplo. Como que tu faz para navegar e ter noção da distância? Eu acho que aqui eu vou estar gerando aí um... o que acontece? Eu posso dizer que eu já contei passo duplo, né? Eu aprendi quando eu comecei... A orientação, ela surgiu, o esporte de orientação, a corrida de orientação, veio do meio militar. Surgiu da navegação militar, aquela que se faz em patrulha, né? Que é o homem passa, homem busca. Quando fala orientação no Brasil, a maioria conhece a orientação que se faz no quartel, né? A orientação esporte surgiu daí, foi lá na Suécia e tal, quem já leu a história da orientação sabe. Então, chegou no Brasil e o pessoal começou a sempre contar passo duplo, porque era uma das técnicas. E os mapas também não tinham tantos detalhes, não tinham, às vezes, informações, às vezes era um mapa mais plano, uma área, e que não tinha outro fundamento técnico a não ser ter o conto. Porque, assim, o que é o passo duplo? É um controle da distância. Quantos metros eu preciso me deslocar dentro da floresta para me chegar próximo do ponto? São 100 metros, são 200 metros. Então, o passo duplo é isso, né? Só que aí o que acontece? Eu posso usar assim, meio que banalizou o passo duplo. Porque o cara tá correndo... Tinha atletas que chegavam para mim assim, não, eu conto passo duplo o tempo inteiro. Mas o cara tá correndo numa trilha,
Aonde lá na frente tem uma cerca, uma porteira, um rio, uma coisa, e o cara tá contando passo na trilha. Qual a necessidade? Tu entende? E eu comecei a me perguntar isso quando eu contava passo duplo, e o cara, não, tem que contar passo duplo o tempo todo. Eu falei, não, eu não acho necessário. Beleza, então eu já comecei a reduzir a contagem de passo. Até que chegou um momento que chegou, né, eu fazendo meus treinos de azimuth, distância dentro do verde e tal, ia lá em Livramento lá, pô, mas tem uma curva de nível aqui, eu uso ela como referência e eu bato nela e eu chego. E aí eu percebi que assim que eu corria mais rápido quando eu não estava contando passo duplo, né? Comecei a reduzir. E cada vez menos, cada vez menos. Até que chegou o dia, assim, de eu chegar num percurso e puxar na minha memória, assim, quantos pontos eu contei passo duplo hoje? Nenhum. Ia ver o resultado, eu tinha ganho o percurso. Eu digo, peraí, então... Tá, mas como saber? E aí, quando o problema do passo duplo é quando tu não acha o ponto. Ou quando tipo assim, tu tá numa área sem muita referência e aí tu não... Tá. Tu passa do ponto ou tu começa a achar que não chegou no ponto. Na verdade, a orientação, quando o mapa ela é ideal para orientação, ela geralmente vai ter objetos, vai ter, né, pontos de ataque, vai ter alguma coisa, que tu possa usar alguma ferramenta. Se tu tiver um ponto solto lá no meio, no verde, que é plano, já não é ideal para orientação. Começa por aí. Né? Então, mas hoje, a maioria dos nossos mapas já tem condições, né, apresentam detalhes suficientes para você usar na navegação. Mas aí, para não ficar só na minha experiência, né, eu vou contar uma história, e até porque a nossa ideia aqui é contar história mesmo, né? Compartilhar histórias. Principalmente causos. Nós estávamos em 2010 em Portugal, né, com a equipe das Forças Armadas, e chamamos o Daniel Huberman. Quem é da orientação, né, e teve contato aí com a orientação mundial, sabe quem é. E se tu colocar na internet ali Daniel Huberman, já vai estar lá. Quem é o Daniel Huberman? Multicampeão mundial aí, muitas vezes pela equipe da Suíça. Eu acho que um dos maiores, tirando a Simone Nigli, no masculino, o maior atleta da Suíça de todos os tempos. E foi feita uma pergunta por uma das nossas atletas, né, para o Daniel Huberman, exatamente essa pergunta, né, quando que você conta passo duplo? Em que momentos você acha necessário o passo duplo? Para minha surpresa, para nossa surpresa, ele não entendeu a pergunta. Ele meio que se espantou e pediu para repetir, né? Quem estava traduzindo ali para a gente... O que é passo duplo? Algo nesse sentido. Entendeu, mas eu acho que... ele usou aquela forma assim, mas... E ele disse... Aí quando repetiram a pergunta para ele ter certeza do que estava sendo perguntado, ele disse, never. Nós nos olhamos, né? Eu, em 2010, eu já não contava passo duplo já há algum tempo, né? Já não contava passo duplo há algum tempo. Então, eu fiquei tranquilo, né? Mas nós tínhamos vários atletas que contavam passo duplo. Alguns... Agora, claro, se você está acostumado a contar passo duplo e você tem o passo duplo como o teu fundamento técnico e controle de distância, você não vai mudar de um dia para o outro. Mas tu, na iniciação, já não é algo que tu trabalha com alguém que está iniciando. E aí eu tenho uma outra história para contar, já que é contar história, né? Em 2011 ou 12, teve o primeiro Jergues, que a orientação entrou no Jergues. Foi em Ijuí, lá no Parque de Exposição de Ijuí. E eu fui de técnico da 17ª Coordenadoria, lá de Santa Rosa, Santo Cris, daquela região. Selecionei alguns atletas, expliquei para eles, né, algumas coisas, e alguns dos atletas que estavam na equipe, um por coincidência era o Saúl, que era irmão da Miriam, o outro era o Josué, tinha 9 anos de idade, competiu na categoria até acima ali da idade dele, e esses atletas que eu ensinei, e tinha alguns outros também, eu nunca falei em passo duplo para eles. Eu ensinei o quê? Mentalizar a distância. Isso aí, quem um dia quiser vir treinar comigo, eu ensino. E vamos praticar isso e eu tenho certeza, Bruno, que tu vai conseguir. Vai conseguir. Fica tranquilo. Não é um... Claro, cara, é tranquilo. Né? É mentalizar, é automatizar. Né? E você faz um cálculo mental através do tempo. Então, eu já me desloquei 100 metros. Entende? Claro. Automatiza. Você vai praticando isso, quando vê, tá automático. E depois você faz isso algumas vezes e você testa isso.
né? E aí você vai ver que dá certo. Então a gente já acolhemos aí algumas dicas da parte do treinamento físico, da parte do treinamento técnico, da parte da parte mental também, da concentração também, se quiser compartilhar aí algumas experiências para nós aí. E também, não sei se tem mais alguma dica aí pro pessoal também nesse... Olha, porque tu tem, né, pelo que a gente te conhece, tu entende que essas 3 áreas, esses 3 pilares, eles têm igualdade no alto rendimento. Foi algo que eu estabeleci assim, ó, que são 3 pilares, por quê? Um depende do outro. Se tu pegar e colocar algo em cima de 3 pilares e um deles for mais baixo que os outros 2, vai ficar... né? Não vai ficar algo... Então, eu imagino assim, ó, que você tem que estar muito bem alinhado para você ser um atleta equilibrado. E isso por vivência também na equipe, tanto no âmbito militar, no âmbito civil também, a gente percebe que os atletas, tu pode ser um campeão de um percurso lá de vez em quando você é um atleta muito forte fisicamente, mas tecnicamente e mental você não tiver o mesmo equilíbrio, você vai ganhar uma prova lá uma vez ou outra. Isso é fato. É que nem fala assim, ó, um time que não tem um elenco bom, ele vai ganhar um jogo, mas não vai ganhar um campeonato. E o atleta de orientação, assim, se ele não for equilibrado e tiver os 3 pilares muito bem alinhados, vai ganhar uma prova lá uma outra vez, mas não vai ser campeão, né? Claro. Porque o campeão, ele precisa ser equilibrado. Então, falando em ser campeão, e para a gente continuar o nosso bate-papo, né, de histórias e causos, queria ver contigo mais ou menos onde é que a gente parou. A gente está falando da tua primeira ida para o exterior. Se puder compartilhar para nós esse detalhe, o que tu viu lá fora? Quando foi tua primeira ida para o exterior? Como que foi essa experiência? Como que foi para segurar um mapa lá fora e ver os nórdicos correndo? Eu lembro do primeira ida para fora, para o exterior, mais que de todas as outras, né? A primeira eu lembro vez. mais. Eu lembro da primeira aterrissagem do avião, que foi em Helsinki. Na Finlândia. Eu lembro, tá na minha mente, assim, ó, o avião aterrissando, tava meio que nem uma garoazinha. Equipe militar do Brasil, 2005, indo para o Campeonato Mundial na Finlândia, que eu fui participar do primeiro Campeonato Mundial. E algo foi fantástico. É lógico que o meu resultado não foi tudo aquilo que eu imaginava, né? E tem toda aquela questão da surpresa, né? Você está acostumado aqui no Brasil a correr num tipo de terreno, num tipo de vegetação, você chega lá é bem diferente. Então, meu resultado não foi tudo aquilo, principalmente no primeiro percurso, que foi o médio. Então, não fui muito bem, mas eu ainda consegui pontuar para a equipe, né? Eu acho que fui o 4º atleta, se não me engano. E aí, já no percurso longo, eu já fui o 2º melhor tempo da equipe. E no revezamento, eu já vim melhor. Então, é uma crescente, né? Isso aí tudo é uma questão... Mas é muito mental, não é que... E técnica também. Fisicamente, é tudo, né? Então, assim... mas nós éramos muito questionados quando a gente chegava no Mundial e voltava com um determinado resultado, né? Que o pessoal, muitos esperavam que fosse melhor. Muitos no meio militar, no meio civil, atletas. E nós mesmos esperávamos que fosse melhor o resultado. E aí a gente voltava pensando, e aí o pessoal questionava, mas qual é a diferença? E qual é a diferença? É um conjunto, não é só físico. E aí tem essa questão, se hoje alguns vão dizer assim, não, a grande diferença é físico, os caras são uns cavalos para correr. Nós temos cavalo de corredor também. Tivemos também. Entende? E mesmo assim, a gente nunca tivemos resultado tão expressivo em mundial. Tivemos resultados bons, lógico. A gente evoluiu, a equipe evoluiu, né? Tanto equipe militar quanto equipe depois a confederação começou a mandar atletas e participar de mundiais civis. Eu, inclusive, participei de 3 campeonatos mundiais civis. Quando também. foi a tua primeira oportunidade fora do Brasil por mundial civil?
No Mundial Civil, a primeira oportunidade foi em 2010, que foi na Noruega. Então só pra gente acabar, 2005 tu foi no militar. Eu tive, assim, 2005 o Mundial Militar, 2006 Mundial Militar, 2007 Mundial Militar, 2008 Mundial Militar, 2009 Mundial Militar. Tá, desculpa a ignorância. Esse Mundial Militar não pontua no ranking da UF? Não. Não pontua. Teve teve 1 ou 2 jogos mundiais, que era o Campeonato Mundial, que a federação local conseguiu fazer um contato ali com a IOF e conseguiu pontuar. Eu lembro que em 2014 na Áustria pontuou. Mas eu não era uma regra assim de sempre pontuar. Eu me lembro assim no meu passado, início dos anos 2000, a gente não ouvia tanto essa expressão WRE, né, evento do ranking mundial. Sim. Agora hoje em dia uma Copa Sul, um sul-americano, um brasileiro vale para o ranking mundial. Naquela época, quando foi teu primeiro ponto no ranking mundial? Quando que tu teve, como é que foi a sensação? Quando que tu viu teu nomezinho pela primeira vez no site da IOF? Porque eram outros tempos, né? Eram outros tempos. Eu não vou me recordar quando foi que pontuou primeiro o World Ranking no Brasil. Teria que dar uma olhadinha na história ali, na confederação, para ver. Mas eu lembro que os 5 dias do Brasil, em 2006... Tá, aqui na Quarta Colônia. Aqui na Quarta Colônia, pontuou, teve uma das provas que foi válida para o ranking mundial. Ah, e aí tu viu teu nomezinho na IOF pela primeira vez. Eu tava, que nem o pessoal fala, eu tava na ponta dos cascos. Inclusive veio, depois virou meu amigo lá, o Anders Tiltens, era um dos top da época do ranking mundial, e ele veio para correr ali. E eu consegui ganhar dele, porque era bastante pedra, tinha uns verdinhos, né? Eu ganhei a prova ali, foi o 4º percurso, se não me engano, dos 5 dias, foi o 4º percurso. E então eu ganhei de um cara que era top do mundo. Claro que ele chegou no Campeonato Mundial Militar lá, ele ficou entre os 10 e eu fui o 20º, alguma coisa. Já foi diferente, né? É porque muda o tipo de vegetação, de corrida. O próprio mapeador também é diferente. O europeu, eles são muito bons, eles correm muito bem na área branca, lá, a gente fala no branco, em terreno quebrado. Então, quando chegou na Quarta Colônia, a hora que pega o verde, eles não são tudo aquilo no verde. Tem atletas diferenciados. Claro. E se eles correndo também, depois a gente teve provas onde teve atleta que tinha um pouco de verde, eles vão bem igual, mas eles dão uma quebrada, né, na velocidade. E como era um terreno que eu conhecia muito, conhecia no sentido de, sim, treinava em muito áreas similares, né, e estava muito bem adaptado, e eu estava muito bem, acabei levando, né. E aí... Que eu me recordo, assim, deve ter sido a primeira vez, assim, que eu acho... Que tu viu o nome... E tu comentou, assim, de um relacionamento aí com um nórdico, é nórdico ele? Não Ele era norueguês, que veio competir... E o que tu tem mais de experiência, assim, de bastidor, de conversar com esses caras? Imagina dividir uma pernada com um cara desses, cara, como que tu faz pra ver já viu um Thierry picotar um ponto? Já. Eu já fiz alguns pontos junto com o Thierry correndo. Porque assim, depois... Tu dividiu pernada com o Thierry? Com o Thierry, com o Daniel Rubio. Como é que faz pra se concentrar com um troço desse, cara? Eu pararia. Eu ficaria só olhando o cara correr, cara. É que assim, depois de um tempo, aquilo ali começa a se tornar natural. Entende? Por exemplo, 2005 para mim era tudo novidade. Então eu lembro do percurso de 2005 que quem passou, eu vi passando por mim. O Kramov, Andrei Kramov, um dos russos, e que é top do mundo também, né? E era na época, rodava muito forte. Ele, o Novikov, multicampeão militar, né? O Novikov. E eu lembro do Kramov passando num ritmo alucinante. Nossa! O cara vai embora, tu só. Mas depois tu continuou a tua pista. Deixou lógico, porque não. Sim. No revezamento eu já me arrisquei, né? Eu digo, corri ali, eu corri uma pernada junto com o Fabian Hertner, que era um dos suíços top ali. Eu fiz 2, 3 pontos com ele, depois ele foi embora e eu fui fazer meu percurso, né? Desculpa, porque é outro ritmo. Mas depois vai se tornando natural. Tu vai se acostumando com aquilo ali, tu vai conhecendo os atletas, tu vê que eles são seres humanos igual a você, só que eles estão num outro nível
de competitividade, um outro ritmo de prova, tem um conhecimento técnico acima, tem uma preparação mental acima, fisicamente um pouco acima também, então... Tá, e agora, bastidores, assim, como que eles são? Eles te cumprimentam, Sim, eles te seguem no Instagram, eles já tiraram foto contigo. Já. Inclusive, eu sou amigo no Instagram do Daniel Ruben e do Martin Ruben, são dois irmãos, né? Dois irmãos. Um top do mundo, os dois. A gente é amigo. Às vezes eu colocava alguma coisa jogando vôlei, futevôlei, lá, porque eles gostam muito. O Brasil eles têm muita referência do futebol, né? Eu colocava lá meus videozinhos jogando futevôlei e o Daniel Rubin ia lá e curtia. É legal. Imagina, entende? Cara. Daniel Rubin curte histórias do pastorismo. Uma vez ele fez, o Martin Rubin fez até um comentário. Tá brincando, cara. É assim, cara. Claro que tem alguns que são mais reservados. Tu vê assim, ó, os suíços são muito tranquilos, conseguem fazer amizade, conversar e tal. Russo é difícil. Não tem, é muito pouco contato. Quando tu tá no Mundial lá, tu troca um olá, tudo bem, uma coisa assim. Às vezes conversa alguma coisa sobre a prova ali, mas é mais limitado, né? Os escandinavos também, eles são um pouco mais reservados, né? E o Thierry? Cara, o Thierry, assim, ó, o Thierry é um camarada que é reservado. Ele tem um jeito mais dele, né, mais reservado. Mais francês. Mais francês, bem estilo francês. Ele não era... Mas é um camarada que, às vezes, que pediram para ele alguma coisa, ele sempre estava aberto a ajudar e sempre foi um cara assim... Então, ele não é de ficar se oferecendo mostrando os dentes, né? O Thierry, é tido como o maior orientista de todos os tempos, né? E ele chegou uma época a fazer parte do exército francês, veio competir Mundial Militar aqui, não veio? O Thierry fez parte do exército francês pela primeira vez em 2006. Ah, sim. Então, chegou o cadete francês, cadete Thierry Georgiou, e ele colocou a farda a primeira vez aqui no Brasil. Teve aqui um Mundial Militar de 2006. O Mundial Militar de 2006 foi aqui no Brasil. E o Thierry veio. E o Thierry veio. E ganhou. E ele ganhou o percurso médio. Ele era especialista no médio, né? O médio era com ele. Ele ganhou o médio. E para você ver que tem coisa que a gente lembra. O médio ele sobra. O segundo colocado foi o Andrei Kramov, o russo. E o Thierry ganhou por 18 segundos. Que coisa linda. E o que eles chegaram a opinar sobre o Brasil? Fizeram algum comentário sobre o nosso mapa, nossa área, nossa organização, nosso... Assim, sim, eles opinaram, eles conversam, né? A gente perguntava o que é show e tal, como está. Eles gostam muito do Brasil, e gostavam. Tanto é que em 2011 teve os Jogos Mundiais, que o Mundial foi junto no Rio de Janeiro, também veio. Que daí era tipo Olimpíadas de todos os esportes. Isso. E as equipes vieram também, tudo participar, e eles gostam muito do Brasil. Em termos de organização, de modo geral, o Campeonato Mundial 2006 foi muito bom. Os Jogos Mundiais também. Padrão. É porque o Brasil mandou equipe para lá para observar os campeonatos mundial e tal. O único detalhe que até a gente comenta até hoje é que eles fizeram um percurso bem longo no longo, né? E não nos avisaram. E a gente estava treinando para 15 quilômetros. E o percurso tinha 17. Mas dentro daquela que tu comentou dos 90 a 100 minutos. Sim, porque a regra no Campeonato Mundial Militar é um pouquinho diferente, né? Era 75 minutos, né? Então... Mas ficou dentro do tempo. Os caras voam, né? Eles, né? O zerador fez o tempo. A nossa equipe deu uma quebradinha, né? Porque a gente não estava esperando um percurso tão longo. Não, e chão, né? E orientando, e concentração. Mas então a gente tem... E agora eu acho que a gente não abordou, estamos falando de esporte militar, mas não abordou ainda a tua experiência em Camorfa, Campeonato de Orientação das Forças Armadas, né? Que a gente sabe que tu é pentacampeão. A gente até gostaria de mencionar nesse primeiro episódio também os tricampeões que a gente tem, José Otávio Franco Dornelles, João Manuel Franco. O João Manuel Franco e o Sargento Machado, eu não sei o nome completo dele, o Machadinho que a gente chama, muito querido, um mineiro lá, né? Tricampeões das Forças Armadas. E me perdoem aí o Ironir, se não é tricampeão. Agora, recentemente. É que eu não estou acompanhando de 2000. O pessoal mais recente. O pós-pandemia eu acabei não acompanhando. E o Campeonato das Forças Armadas andou tendo umas mudanças. Né? Separou os percursos. Antes a gente...
o Campeonato das Forças Armadas somava o tempo do médio e longo. Médio e longo, né? Somava tempo. E após 2020, que eu acabei não acompanhando mais, teve umas mudanças entre médio e longo. Então, tu tem o campeão de médio e campeão de longo. Eu sei que o Vladimir, acho que ganhou 2 ou 3 vezes aí também. Então me perdoe. Fica o convite, fica o convite para vir tirar dúvida da gente aqui, né? O Ironir, o nosso Vladimir, tudo aqui da região. Schmidt tudo também. Aqui da região. Exato. Eles vão estar aqui nos próximos episódios. E passar para nós aí após 2020, né? Que foi que eu conheço muito esporte e orientação até 2019, que foi o último ano que eu participei, né? Depois eu fiquei um pouquinho fora, né? E tô retornando agora, né? Então, se tu puder me contextualizar o teu tempo. Forças Armadas, quando que foram os 5 anos? Tu lembra? Eu fui campeão das Forças Armadas em 2005, né? 2005 já? 2005, falou que ia pegar a primeira vaga. E aí teve o campeonato das Forças Armadas lá em Bonito. Né? Que foi o primeiro ano que eu ganhei. Aí em 2006, também fui campeão das Forças Armadas em 2006, que foi lá em Curitiba, o campeonato. Aí depois eu ganhei em 2008, que foi lá em Belém, né? Uma prova muito legal lá em Belém. Depois aí foi em 2000, vamos lá, 2005, 2006, 2008, aí 2010, não, desculpa, 2010 foi só seletiva, não teve campeonato das Forças Armadas nem em 2009, nem 10, nem 11, né? 2009 teve seletiva, eu acho que valeu como campeonato das Forças Armadas também, ia ser só seletiva, depois acabaram, né, decidindo por valer para um campeonato das Forças Armadas. Quem foi o campeão até foi o Karnikovski, 2009. Aí 10 eu sei que só foi seletivas, teve várias seletivas, porque o foco era o campeonato mundial, Jogos Mundiais de 2011, né? Aí voltou a ter campeonato das Forças Armadas em 2012. Eu fui vice-campeão. O campeão foi o Ironir. Isso que eu digo, o Ironir tem alguns títulos aí, tem que ver quantos. E aí eu voltei a ganhar em 2013 e 14. 13 e 14, isso. Foi o último campeonato, foi em 2014 que eu ganhei de Forças Armadas. A gente vê que em todas as carreiras, né, principalmente de atleta, tem esse período, né, de altos e baixos, tem alguma oscilação, né? E aí eu te pergunto, né? Tu tá falando aí um período do teu auge, digamos, ali nos anos 2010, né? Por aí. Eu te pergunto, como que foi os altos e baixos? Teve períodos, enfim, se tu compartilhar essas dificuldades até como forma de compartilhar experiências de superação, porque não conheço um atleta que não tenha tido um problema de lesão, um problema de queda no rendimento. Concordo. E eu tive meus altos e baixos, sim. Né? Começando lá com a minha chegada em 2005, eu cheguei muito bem, muito, né, focado, e aí fui numa ascendente muito boa durante o ano 2005 e 2006. O ano 2006 eu ganhei muito, né? Eu posso dizer que quase todas as provas que eu participei, né? Uma ou outra que não. E aí o início de 2007 foi difícil, e aí foi um dos anos baixos, né? Porque a gente sofreu um acidente de carro, eu e a Miriam, saindo na primeira etapa do Campeonato Gaúcho, no mês de março de 2007, saindo de Santa Rosa, a gente sofreu um acidente de carro, onde a Miriam quebrou a clavícula, e eu tive que ficar tomando conta dela, né, ali e tal, e aí não consegui treinar muito bem. A seletiva da CDE começou a rolar lá em Curitiba, eu acabei indo para a seletiva sem aquela base de treinamento, que eu não consegui treinar muito bem. Acabei tendo uma lesão de torção de tornozelo lá durante a seletiva do CDE. Só que mesmo assim, foi no último percurso que eu torci o tornozelo. Então eu consegui pegar a vaga, né? E aí no último percurso, como tinha um descarte, eu torci o pé, eu descartei aquele último e mesmo assim eu peguei a vaga para o Forças Armadas, que foi em Maceió 2, 3 meses depois. Então, e aí eu voltei para casa com o pé engessado, fui pro gesso. Então foi um ano muito difícil. Eu tive essa lesão aí de torção de tornozelo bem feio. E aí quando eu cheguei em casa de volta, era eu com o pé engessado, com o tornozelo torcido, e a Miriam com a clavícula. Então era 2. E assim, a gente passou alguns meses difícil, e aí quando aí voltamos a treinar lá no meio do ano, teve o Campeonato Sul-Americano, até foi em Santa Cruz do Sul, né, o civil, eu participei, consegui pegar um 3º lugar, assim, para mim foi histórico, assim, porque eu não tinha perspectiva, né, de entrar no pódio, né, com a ajuda
de Deus, eu posso dizer assim, eu tive sempre sempre fiz muito a minha parte, mas sempre confiando também que, né, que tem nosso Papai do Céu ali, que ele nos direciona pro melhor. E acabar com esse resultado veio, né, dessa forma ali, milagrosa. Foi o primeiro ano também que teve Bolsa Atleta, que depois, em 2008, né, eu consegui ganhar Bolsa Atleta. Então, nos ajudou a dar a volta por cima daquele ano difícil, que foi o ano 2007. Aí, em 2008, eu já voltei bem, a Miriam já engrenada também, foi o primeiro ano que a Miriam ganhou o Campeonato Brasileiro, né? A Miriam, com certeza, precisa vir aqui no próximo, que com certeza a Miriam tem bastante... Ela não gosta muito de microfone. Se os nossos amigos aí tiver uma forma de deixar o microfone escondido, talvez ela venha. Tá convidada, hein? Precisamos ouvir mas ela tem a história dela também, né? Ela certeza. foi 6 anos consecutivos campeã brasileira, né? A partir de forte. 2008. E tu, falando nisso, título brasileiros, tu tem a conta de quantos? São 6. São também. 6 campeonatos brasileiros. E não consecutivos, né? Foram 6, assim, o primeiro 2006, depois 2008 e assim... E sul-americanos? Sul-americanos foram 7. 7 sul-americanos. É porque aí alguém vai dizer, mas como assim? Ganhou 7 sul-americanos e 6 brasileiros. É porque eu tinha como foco o sul-americano. Ah, entendi. Era mais importante que as etapas do brasileiro, digamos assim. Então, não é... o campeonato sul-americano acabava sendo mais importante para mim. Porque era uma etapa só, era também, campeonato. E era uma etapa só, então eu tinha como um foco. E como o brasileiro na época eram etapas, então eu usava as etapas de brasileiro também como uma fase intermediária ali na minha preparação, mas o foco era 2 campeonatos. Forças Armadas, né, para garantir a vaga para o Mundial, e o sul-americano. Para a Bolsa Atleta. Que geralmente, exatamente, que era mais no final do ano. Então eu focava esses 2 campeonatos. Aí eu planejava, como eu tinha o conhecimento ali de planejamento, de preparação física. Então eu fazia meu planejamento. Eu costumava dizer assim, dia 2 de janeiro eu sentava, pegava uma folha de papel em branco, vamos lá, quando é que vai ser? Planejar a temporada. Planejava e começava a treinar dia 2 de janeiro. E teve algum, por exemplo, sul-americano que tu destaque aí a tua performance, que tu tenha vencido todos os percursos, que tenha dado certo esse planejamento a ponto de iniciar em janeiro e chegar em dezembro num sul-americano? Olha, eu vou te falar assim, que o sul-americano de 2008 é o que eu cheguei melhor preparado. Que foi aonde? Foi Santiago. Eu me sentindo assim seguro, sabe? Muito bem preparado, por ser uma região que eu gosto de navegar, região mais truncada, mais pesada, né? Meu forte sempre foi o morro, né? Subir e descer. Então eu cheguei muito bem preparado. Mas assim, o mais emocionante de todos, para mim, o Campeonato Sul-Americano, o mais emocionante, o mais difícil foi o de 2010, que foi aqui em Santa Maria, em São Valentim. Por quê? Aí que falou das lesões. Em 2010, lá no mês de outubro de 2010, eu tive uma lesão de panturrilha, né? De tendão ali, bem na inserção entre o tendão ali e o gastrocnêmio. Teve uma inflamaçãozinha e eu tive que tratar. E eu fiquei quase um mês tratando, praticamente um mês. E na véspera do Sul-Americano. Então eu vim para o Sul-Americano sem uma preparação ideal para ele. E aí deu desconfiança. Preparação física. Não deixei de ler mapa, não deixei de estudar. Eu fui nadar para não perder a parte cardio, né? Cardiopulmonar, mas eu não consegui treinar a velocidade, não consegui treinar a parte, né, física como eu gostaria de treinar para o Sul-Americano. E aí eu cheguei para o Sul-Americano, só que aí foram provas bastante técnicas, né? Sim, muito branco. Teve branco e teve um verdinho, que até hoje é falado, o verdinho do São Valentim ali, que acabou fazendo diferença, né? E eu entrei muito focado em superação. Ali eu posso dizer assim, aquele campeonato foi o campeonato de superação. E aí o resultado veio e aconteceu vários... vamos dizer assim, vários fatos ali que envolveram, né, um atleta desclassificado num dia. É claro que eu não conto isso como um mérito para mim, mas pelo fato de eu estar buscando aquele resultado e querendo tanto aquele resultado, aconteceram problemas, infelizmente, com outros atletas. Sempre falo assim, a gente tem que buscar vencer os outros atletas e não que os outros
percam para a gente, né? Então, eu sempre falava assim, não, eu tenho que vencer. Tem alguns campeonatos, e eu cito alguns exemplos, por exemplo, o Campeonato Sul-Americano de 2013, né? Que o Kleber, não, o Sul-Americano 2013, que o Kleber Barato Vidal ganhou. Eu fiz 2 provas, médio e longo, muito boas, né? Só que o Kleber estava melhor do que eu, que tem que ser um convidado nosso aí, né? Não, já confirmou a presença. Confirmou. Ele estava muito bem, então ele me venceu, não fui eu que perdi para ele, entende? Mas tem resultados que às vezes acontecem, né? Problemas com alguns atletas, tu acaba vencendo. É claro que tu tem que estar preparado, né, para qualquer situação. E agora me veio mais alguma situação aí, estamos falando das tuas vitórias, né? E eu te pergunto, no exterior, em campeonatos lá fora, tu destaca algum que tu tenha tido uma performance que tenha dado certo, que tu tenha tido um resultado expressivo? Tu falou que teu primeiro, lá em 2005, não foi tão bom, mas teve algum campeonato lá fora que tu, poxa, tô perto dos caras? Depois disso, teve alguns campeonatos que eu cheguei perto, né? Campeonatos mundiais, tanto militar como civil. Eu tive resultados bons, né? Dentro da expectativa ali. E da realidade também, né? Porque no momento que você começa a orientação com 22 anos de idade, que é tarde, e aí você está competindo com uma galera, vamos chamar assim, né? Atletas ali que começaram aos 6 anos de idade, esse cara tem 20 anos de experiência a mais que você, fica difícil. E isso entra todos os critérios, né? É físico, é mental, é técnico. Mas eu destaco aqui uma competição que eu venci fora do Brasil, que foi os 5 dias de Istambul, que era uma prova de 5 percursos, né? Uma prova de regularidade, onde tinha que... Claro, não estavam todos os top do mundo lá, né? Não estava Thierry Georgiou, não estava Daniel Rubman, mas estavam atletas bons de nível mundial e era uma prova de nível mundial. Se o Thierry não foi lá, o problema valia dele. Pro ranking mundial, valia pro ranking mundial. Tinha nórdicos também? Tinha. Inclusive, 2 finlandeses que hoje estão no auge da Finlândia, que são os Niemi, o Ville Niemi, o outro não lembro o primeiro nome, é Niemi, são 2 irmãos, estavam competindo nessa competição. Na época, eles eram novos, deviam ter aí 18, 19 anos. Hoje eles estão, né, são 15 anos depois, estão no auge aí lá estão nos tops, são atletas top da Finlândia. E aí tu venceu o somatório, era somatório de tempo? Era somatório de tempo. Somava o tempo dos 5 percursos. E aí tu conseguiu... Eu venci os 5 dias. E eu não venci... Os 4 primeiros eu fiquei sempre ali, ó. Segundo, quinto, quarto. Fui muito irregular. E não repetiu nenhum campeão. Um ganhou um dia, no segundo dia ganhou outro. Então foi dando aquela invertida nos resultados. E eu tava ali. Quando chegou o último dia... perseguição? Não, era um percurso normal, que valia por de ranking, mas somava o tempo. Mas aí eu falo um negócio muito interessante, que foi um dos momentos mais difíceis para mim emocionalmente, na minha preparação mental para aquele dia de percurso. Toda competição, eu faço uma preparação mental na noite anterior, ali. Ou seja, é uma parte tática da prova. O que eu vou fazer amanhã? É um pensamento meu. O atleta não pode deixar as coisas acontecer. Amanhã eu pego o mapa e entro no percurso e vamos ver o que vai dar. Se fizer isso, está sujeito aí, né, a algum fracasso. Então, eu sempre me preparava mentalmente para o que eu vou fazer amanhã? E essa noite foi uma das mais difíceis para mim. Por quê? Eu estava 15 segundos atrás do líder, eu estava 30 segundos à frente do terceiro colocado, a 50 segundos do quarto colocado. Resumindo, dava 2 minutos, né? Em 2 minutos, se eu cometesse um erro, em 2 minutos eu poderia sair do pódio. Naquele momento eu estava no pódio, eu era vice-campeão geral. Poderia manter, poderia buscar o primeiro colocado de ser o campeão, como poderia sair do pódio. E aí tu optou por arriscar e ir para a morte ou tu optou por uma estratégia mais conservadora? Eu optei por arriscar e ir para ser campeão.
Eu decidi que eu ia ser campeão e falei assim, eu vou ganhar a prova, eu não ganhei nenhuma. E eu analisei os resultados dos dias anteriores e eu pensei assim, eu tenho condições de ganhar a prova e foi o que aconteceu. Foi foco. Conseguiu ganhar um World Ranking na Turquia, em Istambul. É isso aí. Pá, que coisa linda. Foi um dos momentos muito emocionantes para mim. E tu acredita que além dessa preparação mental, teve algo de diferente na preparação física, na preparação técnica? Eu não cheguei... Qual o conjunto, contexto para acontecer um negócio desse? Eu não cheguei em Istambul assim e as coisas aconteceram lá. Claro. O planejamento foram 2 meses antes já. E isso eu mostro hoje, atletas que trabalham comigo, inclusive eu conversei contigo, né, que eu estou iniciando um treinamento aí com o Bruno, tem que ter uma preparação, uma pesquisa antes, né? Então, um campeonato que eu vou participar. Então, 2 meses antes eu já fui olhar lá, como vai ser as áreas lá em Istambul, como é que vai ser, né? Quais são os atletas que vão estar participando, né? A gente foi para a França antes, eu sabia que na França ia estar o Gonod, ia estar o Thierry, ia estar o Tranchant. Um exemplo, estou citando uns atletas top do mundo, muito difícil ganhar uma prova. Agora, quem são os atletas que estão lá em Istambul? Opa, são atletas já do meu nível. Os Niemi, o Trojan lá da República Tcheca, os caras. Então, tenho condições de chegar lá e ir para o pódio. E aí eu fiz um planejamento físico já visualizando Istambul. E a preparação técnica também, já olhando muito o mapa de Istambul, já me preparando específico para aquela competição, que é muito importante. E queria compartilhar com o pessoal, com vocês que estão em casa, que o Leandro Pasturiza tem essa mentoria e eu sou muito grato ele ter me aceitado como mentorado dele aí para ter uma evolução de performance nas competições, né? E para finalizar, já estamos com 1h10, né? A gente queria fazer um breve comentário, digamos, da tua última década, que eu acredito que, não sei, os resultados talvez não tenham sido tão fortes quanto dos anos 2000 e até 2010, 2012. Como que foi a última década, o período antes da pandemia, o período da pandemia aí na tua vida na orientação como atleta, como mapeador, como organizador? Para finalizar, então, assim, ó, a minha última década foram de altos e baixos em vários sentidos. Então, eu estava em Santa Rosa, acomodado, surgiu uma transferência para Porto Alegre, que hoje foi muito bom para minha carreira, né? Foi muito bom mesmo, na carreira militar, né? Profissionalmente, mas na orientação deu uma mudada, mudou o foco, né? Eu tive que me preocupar, vou para Porto Alegre. O nascimento da Mina, uma bênção, né? Foi em que ano? Em 2018. Ela nasceu em 2018, então também o foco, né? A família, a Mina. A Miriam, que era que nós treinava junto, pegava junto, estava sempre junto, então com o nascimento da Mina, a gente foi dar atenção para ela, então a orientação foi ficando um pouquinho mais de lado. Porque o atleta ele precisa ter uma ausência de casa muito grande. Tem que ter, acontece, vai ter que acontecer naturalmente essa ausência, não tem como, né? Então se não tiver o apoio da família para te continuar competindo, é difícil, né? Se manter, né? Então a Miriam também era atleta, então me apoiava, né? Então um apoiava o outro, né? Que ela também. E eu acabei ficando fora, assim, não competindo ali alguns anos, acabei depois ficando de mapeador um período ali da CDE, aí fui para Porto Alegre, aí voltei ali focado em 2019. 2019. Por causa dos Jogos Mundiais de 2019. Eu quero participar no meu último ano em 2019, eu quero tentar focar ali, né? E aí e daí Jogos Mundiais que não é só orientação, né? Tem todos os esportes. Jogos Mundiais Militares da China. E aí eu peguei vaga, eu já não estava na minha melhor forma física, mas aí eu fui correr atrás, e peguei vaga, fui para o Mundial, fui muito bem lá. Finalizei o ranking em 2019 e em primeiro no ranking nacional. Mesmo? E já com civil. 40 anos? Eu já tinha aí 41, né? 2019, hoje eu tô com 46. Então já tinha, Quarentinha. Já tava nos 40, tava no 90 já. Tá bom, E eu brinco com a galera, até brinquei com o Andrei, já o Andrei, pode ser outro convidado aí. Olha aí. Olha, Andrei, tá convidado aí. Tá convidado. E o Andrei, eu disse, Andrei, eu liderei o ranking por mais tempo na história, porque daí teve a pausa no ranking, né? Com a pandemia, e eu acabei ficando líder do ranking. E aí teve uma prova, não sei onde, o Andrei me ligou.
Ô, pastor, tu nem veio no evento e o pessoal não te passou, né? Cara, porque ele mudou, acabou ganhando outros atletas que não estavam bem ranqueados, né? Mas aí depois mudei, foi outros focos, acabei mudando, dando ênfase à minha carreira militar lá em Porto Alegre. E aí agora que estamos chegando em Santa Maria e retornando para a orientação. Retornando. E quais são teus planos para o futuro na orientação? Olha, o meu plano futuro, o primeiro, principal deles é apoio para a Mira e para a Mina. Que agora eu tenho 2 atletas lá que são elas que garantem a medalha lá em casa, né? Esse é o foco principal, né? Apoiar elas, e a Miriam tem condições ainda de... não que eu não tenha, eu acredito, eu quero ir agora competir a segunda etapa do campeonato estadual, né? Eu organizei essa, então vou dar uma treinadinha agora para chegar e tentar competir, né? E aí vamos ver o que acontece. Mas é claro, eu não tenho nenhuma ambição assim de voltar como atleta, mas como atleta, mapeador, organizador, lógico, treinador. Quero estar no meio da orientação, né? Eu acho que o meu desejo maior agora é ajudar aqueles que querem se tornar campeão. O cara que quer eu quero muito. Não, quem tu tem para me oferecer para me ajudar? Eu tô aí para ajudar. Ah, tá. Então, o pessoal que quer evoluir na alta performance, manda um direct pro Leandro Pastoriza que... Vamos aí, vamos trabalhar e vamos ganhar, vamos ser campeão. Perfeito, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final. Muito obrigado, Leandro Pastoriza, por compartilhar toda essa vivência, e até o próximo.